Então, assim, nesse podcast, o que eu vejo são pessoas feridas, magoadas, que estão tentando mostrar claramente, estão mostrando claramente que não importa se você vai pro terreiro, não importa se você vai pras matas fazer sei lá o que, não importa qual a religião, não importa como, o importante é se conectar com Deus. Tudo bem, você pode fazer isso, mas para você subir pro céu, somente através de Jesus, e vocês sabem disso. Vocês sabem que Jesus é o caminho. E eu não tô aqui pregando para vocês religião. Eu não tô aqui falando que o povo do mal que tá dentro da igreja falam para vocês. Eu tô falando de Jesus. Jesus. Tudo que você tem que seguir é Jesus. O que Jesus falou para exercer a espiritualidade fora da igreja? Jesus falou, não, me busquem somente fora da igreja. Jesus instituiu a igreja. Vamos ler a Bíblia. Vocês acham que a igreja cristã existe hoje por quê? Então, e como que a gente faz com esse povo tudo errado, com esses escândalos, com tudo isso? Isso é um batismo com fogo. Jesus está voltando e só vai subir quem permanecer na igreja no meio das decepções, no meio dos escândalos, no meio da baixaria. Só vai subir os verdadeiros. E os verdadeiros não são aqueles que buscam perfeição dentro da igreja. Os verdadeiros são aqueles que são decepcionados e continuam na igreja. Será que eu nunca sofri decepção? Meu Deus do céu, se eu for te contar aqui a minha história, você vai chorar. Um sofrimento terrível dentro da igreja. Por que eu tô na igreja? Por que eu continuo na igreja? Porque eu quero ir pro céu. Porque eu quero morar com Jesus. E eu sei que eu preciso estar na igreja. E por que as pessoas têm tanta resistência de estar dentro de um lugar onde é um lugar de oração, um lugar de leitura bíblica? Se você ama Jesus, você quer estar junto com quem ama Jesus. Se você ama Deus, você quer estar junto com quem ama Deus. Mas tem aquele irmão assim. Jesus é amor. Jesus, ele quer que a gente saiba conviver até com pessoas que pensam diferentes de nós. Então, assim, não importa se você é LGBTQIA+, e tem um pensamento, se o outro que está lá na igreja tem outro pensamento, não importa. O importante é que todos estejam na igreja focados em Jesus. Quando você busca a Jesus, o que precisa ser mudado vai ser mudado. Quando você entra na presença de Deus para buscar uma transformação, ele tira tudo. Que tal vocês começarem a fazer orações da seguinte maneira: Espírito Santo, arranca de mim tudo aquilo que não te agrada. Deus, tira da minha vida tudo que não te agrada. Sabe o que é a verdadeira libertação? É quando você, por exemplo, ela tinha ódio no coração, mágoa no coração e desaparece. Essa é a verdadeira libertação. E quem foi que tirou isso dela? Jesus, o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai transformar. O problema de vocês, público LGBTQIA+, não é porque a igreja não aceita vocês. Não é, sabe por que não é? Porque tem um canal aí de uma igreja que aceita o público LGBT, que publicou o vídeo da Clara, Impulso Church. Dá uma procurada lá. Impulso Church, a igreja. Eu vi esse vídeo do testemunho de libertação, acho que foi o segundo canal que postou. Dá uma olhada, essa igreja aceita vocês. Existem outras igrejas. E por que vocês não estão lá? Por que vocês não vão para as igrejas que aceitam, que amam, que acolhem vocês? Então o problema não é esse. Sempre foi dito que a igreja não recebe o público LGBT. Então por que vocês não estão na igreja que aceita o público LGBT e estão nos terreiros? Por que pessoas famosas como J.A., por exemplo, que todo mundo acha que o grande problema foi a transição lá, que passou a ser mulher e etc. E a pessoa já mostrava ir pro terreiro, mesmo quando estava dentro da igreja. Então você entende? O problema não é esse, não é falta de aceitação. Sabe qual é a raiz do problema? É que muita gente não quer Jesus. Então assim, não quer Jesus, fica na sua. Não quer Jesus, para de ficar afrontando quem quer Jesus. Viva a sua vida. E outra, a questão de hater só tem para quem é bem sucedido naquilo que faz. Então a Clara Tanuri, ela estando na igreja ou fora da igreja, se ela for uma pessoa bem sucedida, ela vai ter hater. Eu tenho meu canal aqui no YouTube e eu tenho hater. Tem gente que gosta do que eu faço, tem gente que não gosta. Por exemplo, eu falei aqui tudo isso que Deus me mandou falar, porque enquanto eu assistia a Clara Tanuri, eu fiquei orando aqui e falando: Deus, eu vou abrir a minha boca e o Senhor vai falar. Então, tem gente que não gostou e tem gente que vai gostar. Tem gente que vai abrir o coração e vai receber Jesus na sua vida. E se você é essa pessoa que quer receber Jesus na sua vida, ore junto comigo agora. Escreva aí o teu nome nos comentários, porque eu sei que tem um monte de gente querendo te ajudar. Me chama no Instagram para eu te ajudar, @Pastor Elton Bueno. Te prometo que eu não vou te julgar. Você viu? Eu te julguei? Eu não vou, eu vou te ajudar. @Pastor Elton Bueno. Se você for de São Paulo, melhor ainda, porque eu tenho igreja em São Paulo e você vai poder estar comigo se você quer Jesus. Você quer Jesus?
Então fala, eu volto para Jesus, escreva aí nos comentários, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Se compromete com Deus de não olhar mais para o que as pessoas falam. Se compromete com Deus de estar na igreja sem olhar para homens, para defeitos de pessoas, para decepções, em ser um cristão de verdade. Vem para Jesus e o que Ele tiver que mudar na tua vida, Ele vai mudar. Eu oro agora pela tua vida e eu declaro que os teus pecados estão perdoados, que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, da tua casa, da tua família, e todo o mal, toda a perturbação está quebrada. Eu oro por essas pessoas desse podcast, Senhor. Cura a alma dessas pessoas. Visita a Clara também, cura, Senhor. Eu sei que o Senhor vai completar a obra. Senhor, visita a pastora Helena Tanuri, fala com ela, explica para ela o que o Senhor está fazendo na vida da Clara, em nome de Jesus, amém. O grande problema das pessoas é associar a sua vida com Deus com a sua vida com as outras pessoas. Você pode perceber que toda pessoa que tem esse discurso que não quer mais estar na igreja, que desistiu de estar na igreja, o podcast, ele é sobre isso, sobre você ter um relacionamento com Deus, uma espiritualidade fora da igreja. Todas essas pessoas foram machucadas pela igreja. Só que assim, quem tem um vínculo dentro da igreja, um relacionamento dentro da igreja, não está livre de se decepcionar. Mas uma coisa que é muito interessante nós pontuarmos aqui é que se você conviver com pessoas LGBT, né, LGBTQIA+, seja com qualquer pessoa, você também não está isento de decepções. Será mesmo que vocês do podcast nunca se decepcionaram com pessoas LGBTQIA+? Será que todos os seus amigos LGBT são perfeitos? É só a igreja que tem gente errada? É só a igreja que tem gente ruim? O mundo é terrível. Não vamos generalizar que todas as igrejas são iguais, que só tem gente ruim. Então assim, não façam isso. Não façam isso. O que eu vejo que está acontecendo? O que eu estou vendo que está acontecendo na vida da Clara? Deus começou uma obra na vida dela. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para ir até o fim. E eu tenho aprendido a me alegrar com as pequenas coisas. O nosso problema é que a gente quer tudo de uma vez. Muita gente ficou feliz, muita gente ao ouvir o testemunho de libertação da Clara, achando que aconteceu tudo, né? Totalmente transformada. Responda uma coisa pra mim. Você que está na igreja, você que ora, você que jejua, você que tem uma vida com Deus, não tem nada na sua vida para ser transformado, para você se libertar? Não acontece de uma hora para outra. Nós precisamos nos alegrar com aquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo? Somente quem conhece a história, toda a rebeldia que ela viveu e ela comentou aqui, e hoje vê o semblante dela tá diferente, tá mudando. Então assim, se alegre. Se alegre. Você acha que a mãe dela não fica feliz em ouvir que ela voltou a orar, voltou a ler a Bíblia, né? O ódio foi embora. Então teve muita libertação. Porque o que é libertação? É quando você tá preso a alguma coisa e você é liberto. Sabe, gente, o maior problema dos LGBTs, não é a sexualidade em si. Não é. O maior problema dos LGBTs é essa mágoa, esse ódio que tem da igreja. Só que assim, atacar as pessoas que estão na igreja, as pessoas que disseminam a falta de amor, falar que tá errado, né? Eu fazer um discurso aqui sobre isso, não adianta nada, porque pra mim isso é uma bênção. Ter pessoas ruins dentro da igreja, ter falsos cristãos, como ela mesma falou, o joio e o trigo, mostra quem é verdadeiro. E quem é verdadeiro? Verdadeiro é quem é perseguido. O que Jesus falou? Bem-aventurados sois vós que são perseguidos por amor a mim. Então assim, qual é o meu conselho para você LGBT? Vá para a igreja. Não importa o que as pessoas falam, vá para a igreja. Tem muita gente que precisa ser transformada. Seu maior problema não é esse. O que você precisa entender é que o seu maior problema está aqui dentro. Muita mágoa, muita angústia, muito sentimento de rejeição. Até quando você vai ficar carregando sentimentos de rejeição dentro de você? Até quando você vai ficar carregando ódio dentro de você que te faz mal? Põe uma coisa na sua cabeça, dentro da igreja tem gente ruim, mas no mundo tem gente ruim também. Tem hétero que é ruim, mas tem LGBT que é ruim também. Não mistura a sua vida com Deus, com outras pessoas. Exerça a sua espiritualidade dentro da igreja. Não existe espiritualidade com Jesus, bíblica, para a salvação, para o céu, fora dos princípios bíblicos, fora da igreja. Não existe isso.